Olá, meu amigo e minha amiga, estamos iniciando mais um Portal do José nesse começo do ano de 2024, que já tem uma série de curiosidades para a gente examinar e jogar algumas luzes. Em primeiro lugar, esses grupos de direita, as pessoas que se autoproclamam como conservadoras, simplesmente desapareceram nesse final de ano e não tem ninguém fazendo previsão para o ano de 2024. E fica lançado o desafio, né? Façam previsões para o ano de 2024 com os mesmos parâmetros que vocês já usavam lá atrás, no ano de 2021, 2022, que o Brasil se caísse nas mãos de um comunista, como eles classificam o presidente da República, né? Que o Brasil teria uma quebra de valores, as famílias seriam atingidas, as propriedades, as igrejas, e nada disso aconteceu. Será que eles vão arriscar fazer algum tipo de previsão catastrófica para o ano de 2024? Porque a coerência teria que apontar nessa direção, né? Mas nada como termos esse nosso espaço aqui para trazermos os últimos fatos e jogarmos luzes sobre alguns desses vigaristas que fazem simplesmente reprodução de um discurso que já vem de longe, simplesmente, mas ensaboado para enganar camadas mais incautas da sociedade. Bom, antes de mais nada, antes de entrarmos aqui nos nossos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vamos começar aqui pelos fatos da realidade. Gente, todos os analistas internacionais, quando eles olham para as coisas que aconteceram no Brasil a partir da derrota eleitoral dessa gente criminosa que estava no poder e a chegada de um democrata à frente do nosso país, a leitura é quase que unânime, tem sido essa aqui que está hoje na capa da Carta Capital também. Eles fazem aqui a reprodução do jornal El País, que é um jornal espanhol, né? Muito respeitado, né? O título é: Lula transformou o Brasil em oásis de estabilidade na América Latina, avalia o jornal espanhol. Em análise sobre o primeiro ano do governo, o jornal espanhol cravou que o petista devolveu a normalidade democrática ao Brasil após o mandato caótico de Bolsonaro. Gente, é uma coisa muito importante, por mais que as pessoas que querem mais aqui para o nosso país, e eu estou dentre esse conjunto de pessoas, nós temos que considerar que o Brasil estava à beira do precipício. Nós conseguimos romper esse processo e trazer o nosso país de novo para o campo civilizatório. Agora, cobrar o governo Lula diante de uma situação de normalidade democrática é do jogo. As pessoas vão fazer pressão, vamos tentar arrastar cada vez mais as posições da administração pública para cumprir pautas que interessem ao povo brasileiro, tocar em questões estruturais como a questão de juros da dívida aqui no nosso país, a política econômica, porque essas são situações que atingem concretamente a todos nós. Felizmente, as criaturas, esses abutres que fizeram essas previsões todas, né, que o Brasil ficaria muito ruim, que teríamos um comunista no poder, e agora ficaram mais desesperados com a chegada de Flávio Dino até o Supremo Tribunal Federal. Vocês imaginem se o inelegível tivesse conseguido, através de todas as falcatruas que ele fez, todo o uso de dinheiro público para ganhar as eleições, se ele tivesse vencido, hoje a situação que nós estaríamos, ele teria já nomeado mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. O Brasil estaria numa situação muito complicada, como, por exemplo, está acontecendo aqui na Argentina. Gente, eu peguei uma notícia hoje no jornal argentino que ainda não está sendo repercutida no Brasil, tá? Mas a notícia é essa aqui, ó. Acho que dá para colocar para vocês aqui. Vamos ver aqui. Milei remaneja liderança do Exército da Argentina. 22 generais se aposentam e nomeiam novo líder militar. Por decreto, o presidente transandino promoveu o brigadeiro-general Alberto Preste à chefia da instituição. A medida também afetou a aeronáutica e a marinha.
Ou seja, se a gente tinha algum tipo de dúvida, né, que o regime na Argentina está correndo um sério risco de ficar mais endurecido e daí migrar até para um retorno de uma ditadura, olha, esse tipo de situação aí deixa a gente com as atenções muito redobradas, né? Então eu queria fazer esse parênteses aqui, porque a gente tem que prestar atenção muito nas coisas que estão acontecendo na Argentina para a gente não ser pegos de surpresa, não sermos pegos de surpresa, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, o discurso dessa gente é um discurso dos conservadores, para engrupir as pessoas. O discurso moralista, ele sempre esconde também, né, a aglutinação de forças econômicas para simplesmente esmagar o povo, como acontecia lá atrás. Ontem eu comentei com vocês que o Partido Conservador no Brasil foi criado em 1836. De um modo geral, é um partido escravocrata, né? E analisando aqui alguns textos que estão disponíveis na biblioteca do Senado Federal, quando a gente teve uma perspectiva da abolição da escravidão aqui no Brasil, muitos senhores de terra, os capitalistas da época, né, os detentores do agronegócio da época, eles pularam. Dentre eles tinha o Barão de Cotegipe, né? O nome dele era João Maurício Vanderlei. E ele fez discursos muito pesados, mas que são muito parecidos, né, com o que a gente vê hoje na voz desses conservadores, que querem a mesma coisa no final da história, né? Bom, abre aspas aqui para o discurso do Barão de Cotegipe. De um traço de pena se legisla que não existe mais tal propriedade, a dos escravos, né? Então a propriedade estava sendo atacada. Enfim, senhores, decreta-se neste país que não há propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos nem a inconvenientes futuros. Sabeis quais as consequências? Não é segredo. Daqui a pouco se pedirá divisão de terras, do que há exemplo em diversas nações, desses latifúndios, seja de graça ou por preço mínimo, e o Estado poderá decretar a expropriação sem indenização. Quer dizer, a abolição da escravidão teria efeitos terríveis, né, contra o sistema econômico da época, né? E aí ele apresentou aqui, também no discurso dele, que teríamos uma crise social, né? Eram os bolsominions da época, né? Fazendo uma série de misturas aí. Continua o discurso dele, né? Tenho conhecimento das circunstâncias de nossa lavoura, especialmente das províncias de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. E afianço que a crise será medonha. A verdade é que há de haver uma perturbação enorme na paz durante muitos anos, disse ele, né? E durante essa sessão, gente, ainda tinham outros parlamentares que iam nessa mesma direção, né? Ele não estava sozinho, não. Aí o Barão de Cotegipe, ele lê na sessão do Senado um papel que seria de forças, né? Que seriam as forças transformadoras, seriam os progressistas, seria a esquerda da época, né? Então ele apresenta o panfleto que tinha o seguinte texto, isso para amedrontar os senadores, os outros conservadores, o parlamento, para que não tivéssemos a abolição da escravidão, enfim, o ataque à propriedade privada. Então o panfleto dizia: os ventos nos trazem as ideias vivificadoras de nossa reabilitação. A liberdade religiosa, a regularização da legislação em todos os seus ramos, a difusão de ensino, a universalidade do voto, a desenfeudalização da propriedade, o fim do latifúndio. Bom, aí ele continua, né? Após a leitura desse trecho, o Barão de Cotegipe, ele concluiu num tom sombrio, né? Eis aqui, senhores, o que nos espera. Preparemo-nos para esses novos combates, né? E aí outros parlamentares, como o João Alfredo Correia, que também era proprietário de terras em Pernambuco, ele estava invocando aqui as situações dramáticas que poderiam acontecer, muito parecidas com que, na visão dele, aconteceram nos Estados Unidos com a abolição da escravidão nos Estados Unidos com o governo ali de Abraham Lincoln, né? Bom, disse ele aqui, abre aspas, podem ser muito sedutoras as glórias de Lincoln, o seu partido, inundando de sangue o solo da pátria.
acumulando ruínas, destruindo brusca e violentamente a propriedade servil de que o Estado tinha a maior culpa do que os particulares. E aí é o seguinte, todos eles aqui diziam que, olha, aqui tem um outro discurso aqui de um outro parlamentar, o Paulino de Souza. E disse ele: por que deixa expostos à miséria e à morte inválidos, os enfermos, os velhos, os órfãos e crianças abandonadas da raça que quer proteger? Ele dizia que, uma vez libertos, né, os escravos, que eles ficariam desamparados dos seus senhores, né, dos seus proprietários. É legal, né, gente, a gente poder fazer essa viagem no tempo para mostrar que o discurso do medo, do pânico, ele funciona como uma ferramenta política, não é de hoje. Só que essa gente, nos dias de hoje, eles estão cada vez mais tendo a possibilidade de ficarem desmascarados e muitos nas cadeias, né, pelos maus que cometeram a pretexto de serem conservadores. Conservadores, uma ova, né? Quando você encontrar alguém que se diga conservador, pergunte para ele: você é conservador, mas de qual naipe? Do Frederic Wassef, que o bolsonarismo acendeu, né? Do Queiroz, do Dudu Bananinha, da Damares Alves, do Magno Malte, e aí você vai desfilando aí rosário de criaturas, né? Do Paulo Guedes, aliás, vocês conseguem imaginar uma arca com essa gente toda? O Valdemiro Santiago, o Silas Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo. Que conservador é o senhor, né? Então, gente, no final da história, vocês percebem que todos eles sempre estão unidos com aquele propósito que eu comentei com vocês na abertura do nosso papo aqui. Iludir a sociedade para ajudarem ou assaltarem diretamente os mais pobres, as pessoas mais fragilizadas, os incautos, os miseráveis e desesperados. Bom, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas luzes sobre essas pessoas aí, né? Até minha câmera aqui dá uma balançada. E a gente volta no nosso próximo encontro, tá bom, gente? Um grande abraço, tchau!